dia a todos. Hoje daremos início a um bate-papo do blog de Tecnologia e Educação, que foi criado como ferramenta de pesquisa do doutorado da Universidade de Palermo. Temos como convidado o professor Fábio Pepe, que vai falar um pouquinho sobre tecnologia educativa. Agradeço a presença das colegas Clécia e Kelly, e que seja um momento assim muito oportuno e que nos traga muito conhecimento e uma reflexão muito ativa de tudo que estamos vivendo nos dias atuais. Teremos um bate-papo no nosso blog com o professor Fábio sobre tecnologia educativa. Desde já, agradeço a disponibilidade do professor em aceitar o nosso convite e daremos início a alguns temas indispensáveis para a vida de um professor em tempos de pandemia do Covid-19. Agradeço a presença da Kelly, do professor Fábio, da Clécia, e espero que seja assim, um momento engrandecedor para todos. Obrigada, professor, por sua presença. Obrigado, professora Cláudia. Obrigado, professora Clécia, professora Kelly, pelo convite, e espero poder enriquecer a conversa, o bate-papo, nesse momento tão complicado que estamos. Bom dia, caros colegas. Bom dia, professor Fábio Pepe. Eu tenho a missão agora aqui, além de agradecer a sua presença, comunicar a todos, né, o currículo do nosso convidado, professor Fábio Pepe. Ele é mestre em engenharia elétrica, microeletrônica, professor do Centro Universitário Carlos Drummond de Andrade, São Paulo, profissional conteudista, tutor e revisor em ambientes virtuais de aprendizagem, e 11 anos, né, professor, com ênfase em Blackboard, entusiasta do uso de metodologias ativas em ambientes digitais. Ele é meu colega no mesmo centro universitário e eu sinto a presença dele muito forte nas tecnologias educativas e realmente um grande entusiasta, não só para o corpo docente das tecnologias, né, bem como para o auxílio a todos os alunos da instituição. Então, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, professora. Estou há 11 anos, né, nessa empreitada online, e sempre estudando, porque se você está no online, você está sempre estudando, porque isso muda toda hora, né? A gente ainda brinca com os alunos, eu dou aula para as engenharias, para as tecnologias, para a administração, para a pedagogia, para praticamente todos os cursos. E uma coisa que eu sempre brinco é, galera, não precisa decorar o que eu estou falando, que daqui 2 anos no máximo já mudou tudo, né? Não precisa nem anotar muito o que eu estou falando, porque a tecnologia muda rápido demais. Hoje nós estamos numa ferramenta, amanhã surge outra e você vai ter que aprender tudo de novo, né? Mas o EAD tem crescido bastante no Brasil. O EAD, remoto, online, toda essa gama de ferramentas que formam, né, o ensino não presencial, vamos chamar assim. Algumas partes mais complicadas, outras menos, alguma resistência, alguma ferramenta inexistente no nosso país, que precisou ser criada e ainda está sendo feita, mas é um caminho bastante gostoso. Eu gosto muito de trabalhar com isso. Você vê, né? É um engenheiro que se encontrou na educação. Bom, iniciaremos o nosso bate-papo. Uma pergunta a você, caro professor. Como você vê este momento que a tecnologia educativa entrou na vida das escolas, dos professores e dos alunos, com a adaptação das aulas presenciais para o ensino remoto? Qual foi a sua percepção? Olha, professor, é bastante complicado. Eu tenho visto muitas informações e muitos estudos de várias áreas, muitos nomes diferentes, e assim, é um momento complicado, né? Todos nós conhecemos que a sociedade acaba sempre dando um passo, né? Passo sempre damos, mas um salto em direção a alguma evolução em um momento de sufoco.
E esse foi um que veio para dar uma mexida na área de educação, né? Para dar aquela mexida em algo que estava meio sendo empurrado. Ah, vamos ver, vamos fazer. Infelizmente, tudo que mexe com tecnologia tem um custo muito elevado. E isso acabava afastando a maioria, né, das instituições, a não ser que elas realmente criassem um projeto de imersão para o online, né? E, sim, devido a uma necessidade imediata, não foi nem emergencial, foi imediata, de uma sexta-feira para uma segunda-feira, todo mundo virou professor online. Você teve 2 dias para aprender o que era online, como fazer, e segunda-feira começa a aula. É isso aí. Foi mais ou menos nesse nível. E no início, muita gente falando, porque vai todo mundo virar EAD. Primeiro que não é EAD, né? Muita gente, cartilhas governamentais, todo mundo falando, porque estamos indo para o EAD. Gente, EAD não é isso, né? EAD são outros sistemas, é uma metodologia, tem todo um projeto. Passou-se, então, para as aulas remotas, né? E eu acredito, assim, no início foi muito, muito complicado para todos os tipos de professores, né? Educação infantil, médio, superior, né? Superior que já tinha conhecimento, todo mundo teve dificuldade, né? Mesmo já tendo conhecimento, mesmo já tendo as ferramentas, porque nem todos estão envolvidos. Por exemplo, no centro universitário que nós trabalhamos, apesar de ter um ambiente 100%, 20% semipresencial de N tipos, nem todo o corpo presencial, docente presencial, está envolvido com o online. Então, foi pego de surpresa também, né? Mas eu acho que foi um ganho muito grande de experiência e vivência para todos os professores, né? Professores que se descobriram que não gostavam e de repente se descobriram, né, influenciadores digitais, né? Professores que não faziam ideia de que XY coisas eram possíveis no online também se descobriram, né? E acabou se tornando muito mais público as diferenças, né, sociais, diferenças de classe, de escolas particulares, de escolas públicas, necessidades de uma movimentação muito mais rápida, governamental, que por N motivos, né, óbvio, temos que focar na saúde. O carro-chefe de qualquer movimentação é a saúde, porque tem que dar um jeito nisso. E atrasou-se alguma ou outra medida, mas, como sempre, né, no momento do sufoco, nós sempre nos reinventamos. E vimos estados, cidades, partindo para modelos, né, o EAD, que o pessoal chama, em TV, né? Eu sempre digo para os alunos, gente, metodologias ativas, tecnologias disso ou tecnologias daquilo, não é só computador. Todo mundo fala, eu preciso inventar um jeito da minha aula e virar vídeo. Mas, às vezes não precisa, né? Às vezes você faz uma videoconferência, né? Não precisa ter uma aula gravada. Tem muitos professores redescobrindo este problema, né? Que em sala de aula estavam acostumados, né? Ausência de alunos. Às vezes, numa sala de aula, pega uma educação infantil, a professora sabe um por um nome, a família de todo mundo, quem é, por que é, o dia que vai, aniversário, né? No online, isso acaba ficando mais distante, tá? Então, eu vejo assim, essa mudança como um momento de aprendizado gigantesco. A reinvenção da roda para a educação. Porque descobriu-se um método, né, que estava aí engatinhando e deixava engatinhar, ninguém prestava muita atenção, não? Só grandes instituições que queriam um volume gigantesco de alunos. Uhum. Né? Então, deixava-se engatinhar e agora se descobriu que é possível fazer funcionar, mas que não é bem simples como todo mundo achou que era. Lá no iniciozinho, acho que a primeira ideia que todo mundo falou, gente,
Aí encerra as aulas e vai todo mundo para o online. Foi fácil decidir isso, né? A hora que começou o online de verdade, o pessoal falou, talvez tenhamos problemas. Né? Então, eu acho que foi uma mudança muito grande para professores, alunos, né? Muita gente, às vezes, esquece dos alunos. Né? Eu vejo brincadeiras, eu vejo reportagens falando porque os professores estão, né, ultra atarefados, verdade. Né? Ainda brinco com os meus alunos quando eu estou ensinando. Assim, gente, quem acha que EAD é fácil, EAD dá mais trabalho que o presencial. Né? Pais, só que a galera meio que esquece do aluno, né? Que estressa. Né? Aí agora se descobriu que você não consegue prender a atenção dos alunos, que os alunos têm um desinteresse, acaba isso se tornando maior dentro do online, porque, poxa, eu posso ligar a televisão, posso ligar o computador, posso ligar o videogame e a aula vai embora. Né? Na escola, um pouco menos, dentro da sala de aula, né? Um pouco menos perceptível, porque o aluno não tinha como fugir dali. Ele só podia não ir. Mas eu não tinha como sair correndo da sala de aula. Aí tá, entre aspas, preso dentro da sala de aula. Algumas visões poderiam dizer isso. Né? E no online isso se tornou um pouco mais fácil de se perceber. Né? Até, eu não sei se os professores chegaram a ver, algumas instituições, eu não vi isso acontecer. Eu vi isso só reportagens. Algumas instituições começaram a contratar influenciadores digitais para ensinar professores como manter a atenção dentro da sala de aula. O que também não deu certo, porque influenciador digital tem um público, um nicho muito focado, né? Muito específico, que não é eu ficar contando piada dentro da minha videoaula que vai resolver o problema. Né? Que legal, 10, 15 minutos, que é, por exemplo, se nós prestarmos atenção, eu fiz até essa avaliação com o AdSense das plataformas de streamings. Né? É de 20 minutos. Passou de 20 minutos, a sua taxa de manutenção de visualização desaba. Ou seja, quer dizer que a nossa aula tem que ser de 20 minutos. Entendeu? Então, foi uma continuidade, uma infinidade de informações que simplesmente tiveram que ser trabalhadas. E ainda estão. Então, acho que o que a gente conseguiu fazer, né, nós, professores de todos os níveis, foi criar um ultra híbrido. Não um híbrido de ensino híbrido, um ultra híbrido do que é EAD, do que é ensino remoto, né? Porque acabou se tornando, como a professora Clécia fez a pergunta, a transposição para o digital, né? Que não é EAD, que não é metodologia ativa, né? Ele simplesmente se tornou um remoto. Né? Não podemos estar presente hoje, então vamos fazer a distância. Aí pode ser para qualquer lugar, pode ser aqui no computador, pode ser no celular, pode ser via Messenger de aplicativo de mensagem, pode ser por e-mail, pode ser por nuvem de dados, infinidade de coisas. Né? E todo mundo buscou aquela adaptação. Né? Ainda comentei recentemente numa conversa dentro da instituição que um dos focos principais das metodologias ativas à distância, presenciais, qualquer que seja, seria a personalização. Nós, nas metodologias ativas, nós buscamos centrar tudo no aluno. E dessa vez eu vi muita gente falando que nos online nós deveríamos centrar no professor para que ele fosse multitarefa. Eu falei assim, gente, o professor ele vai fazer o que ele sempre fez, né? Se reinventar. Né? Como ele vai conquistar o aluno, não depende só dele. Né? Temos aí mais um elemento que não tem dentro da sala de aula, que são o pai, né? Os pais, a família. Então, por exemplo, eu vejo gente falando, vejo reportagens, recentemente, trabalhando com as alunas de pedagogia,
Professor, só consigo fazer as suas atividades de madrugada. Né? Ainda parabenizei uma aluna que eu pedi muitos vídeos, né? Porque eu gosto de trabalhar com projeto. Aí eu falei assim, nossa, ainda falei, olha, parabéns, como que você conseguiu um silêncio, uma paz para fazer o seu vídeo? Eu não ouvia cachorro, ônibus, motinhos, um barulho de celular, de telefone que acabou de tocar. Eu falei, o que você fez? Você mora num prédio no último andar. Eu falei assim, não, professor, eu estava gravando, era 2h30 da manhã. Porque é o único momento que eu tenho paz na minha casa, né? Ou seja, mais um problema. Se a mãe estava falando isso, eu imagino os filhos. Como que eles estão estudando. Né? Então, acho que essa virada hoje para o digital mostrou muitas possibilidades. Olha, é o caminho. Né? Não se tornar digital, porque isso não vai acontecer. Né? Pelo menos não nas próximas décadas. Muita gente pergunta, professor, o que você acha? Porque tem as universidades digitais agora. Né? E não estou falando de universidades online, com professores de verdade. Inteligências artificiais. Né? Então, você faz uma pergunta aqui para o seu computador e ele pesquisa em N universidades, na biblioteca britânica inteira, bola uma resposta dissertativa e, puf, aparece na tela. Mas isso é algo muito amarrado, muito clássico. Né? E a experiência de vida. Né? Por exemplo, o que eu poderia perguntar de filosofia para a professora Clécia? Se eu perguntar para um livro, o livro vai me dar todo um compacto, um levante bibliográfico. E quanto que a professora conhece e já viu acontecer? Então, esse tipo de coisa mais profunda, né? Eu falo para os alunos, gente, isso aí não vai funcionar assim tão facilmente, não. Os computadores vão ter que aprender a pensar muito antes disso funcionar. Mas é o que eu digo. Né? Situações repetitivas, a máquina já nos substitui. Então, eu já penso, assim, um LMS, um Learning Machine, por exemplo, né? Uma gestão de aluno. Se o professor não tem aquele feeling de estar próximo do aluno, né? E eu vejo muito mais isso em professores de adultos, né? Professores universitários e assim por diante. Né? Porque os professores do médio têm sempre aquele olhar mais especial. Né? Os professores universitários, talvez um pouco menos. Né? Eu vejo assim que se esse feeling de se o aluno está prestando atenção, se o aluno está participativo, se ele, no olhar do aluno, aquele olhar de cansado, aquela sensação que nós temos com os alunos, ou quando às vezes eu pergunto para alguma aluna que está meio tristinha na aula, tá tudo bem? Está acontecendo alguma coisa? Professor, não estou entendendo. Porque eu dou aula de matemática, você imagina. Então, galera, às vezes eu não sei se a pessoa está triste porque a aula é de matemática, como normalmente acontece, né? Não, porque eu entro na sala e eu vejo a animação murchar. Né? E o professor chegou. Né? Tem aquela depressão na sala de aula. Aí eu falo, gente, por favor, gente, é só matemática. Ninguém vai fazer exercício aqui, não. Mas a máquina já faz isso. Ela identifica presença, ação, clique, nota. Ela pode fazer perguntas para o aluno e faz um pré-cálculo. Existe um pré-cálculo já vamos colocar semi-psicológico da resposta do aluno. Ele busca palavras-chave que o aluno diga. Tá? E já apresenta para o professor, olha, o aluno Fábio está com algum problema. Tá? Então, eu sempre acho que essa oportunidade de reinventarmos as aulas deve ser aproveitada. Só que também os professores vão ter que ser, né? Eu não gosto dessa palavra, né? Recentemente um professor falou algo muito legal numa banca que eu estava fazendo, né? Que essa palavra reciclagem, né? Que muita gente gosta. Ele falou uma coisa que eu falei, poxa, eu nunca tinha pensado nisso. Ele falou assim, gente, eu não sou lixo para ser reciclado. O meu conhecimento é válido. Eu não tenho que jogar fora o meu conhecimento e aprender outras coisas melhores. Assim, eu nunca tinha pensado com esta visão, né? Mas sim uma reforma de ensinar.
né? Uma nova forma de ensinar. Por exemplo, tempos de aula. Né? Será que tempos de aula muito extensos? Nós damos 3 aulas, 4 horas de aula. As crianças têm 5, 6 horas de aula. Né? Tudo bem que dividido em competências diferenciadas. Mas será que essa quantidade de aula, sentado, todo mundo ali olhando, né? Eu não sei se pode falar tia ainda, né? Eu chamava de tia. Sim, sim. Professora, tia. Né? Pro. É que eu vejo as crianças do colégio, né? Que é a universidade / colégio, às vezes elas gritando, tia! Tia. Ela fala, eu não sou tia, eu sou professor. Não, é tranquilo. Tadinha da criança, não sabe nem. Ela conhece mais a professora do que a tia dela mesmo. E eu fico pensando essa reinvenção de como nós vamos mudar as aulas no pós. Né? Em 21, porque 20 ainda vai ser complicado. Né? As nossas aulas ainda frente, eu sei que é um próximo assunto talvez, mas 2021 muita coisa vai acabar mudando, e novas regras, novas leis, porque vai se perceber que muitas coisas não precisam mais ser como são. Nós já aprendemos a fazer de uma forma melhor, mais prática, mais dinâmica. Tá? Não sei, eu acabo misturando muitos assuntos, prof, desculpa, acabo me estendendo. Né? Eu queria fazer 2 comentários. Bom dia, Fábio, primeiro. Bom dia, menina. Eu vi uma reportagem essa semana, né, que você falou de ensino remoto, fez várias colocações. Algumas regiões do Brasil, norte e nordeste, regiões ribeirinhas, onde nem a TV chega, a escola está chegando pelo rádio. Voltamos a ter programas de rádio educativas, professoras na rádio da cidade gravando os programas ou fazendo o programa ao vivo, e as crianças em casa fazendo as atividades com a professora, fazendo essa tutoria via rádio. Né? Exatamente. Então, você colocou, né? Eu havia me esquecido do rádio. Eu vi uma reportagem da moça, da aluna, acho que comentando, poxa, prof, desculpa, eu não pude assistir a sua aula porque eu não tenho sinal HD em casa. Então. Né? E hoje o padrão já é HD, ou seja, nem o sinal HD a menina tem em casa, ela tem antena, a antena UHF. Então, né? em muitas regiões nem isso tem, é o rádio. Né? O rádio chega onde for, não faz mal. E a outra questão a gente está cobrando dos alunos essa questão de atenção, cobrando competências que talvez nunca foram trabalhadas, que é a autonomia e a responsabilidade, né? E aí, nesse momento, ele tem que ser autônomo e responsável também para ficar na aula, assistindo, ou meia hora, 40 minutos, o que seja, sem ligar a televisão, sem ligar o videogame, sem fazer outras coisas, né? Então, a gente também, está cobrando... Mudou para ele também, né? Se adaptar a uma cultura digital. Exatamente. E eles não estão prontos, né? Não estão prontos ainda para isso, porque isso não veio sendo trabalhado durante a escola, da forma como está sendo cobrada hoje, essa autonomia e essa responsabilidade para estudar sozinho, praticamente. Né? Nem para os grandes funciona, então, né? Nem para os adultos da universidade funciona. Eu tenho alunos que falam, professor, eu não gosto de AD, eu preciso estar na sala de aula, eu preciso copiar a matéria da aula. Eu tenho aluno que briga comigo. Professor, você não vai escrever nada na lousa? Mas eu estou falando. Mas eu não tenho nada no caderno. Professor, mas eu preciso escrever na lousa para você anotar no caderno para você saber que foi aula? Né? Então, se o grande é assim, imagine o pequeno que está acostumado a vida inteira, né, de escola dele a ir para a sala, prestar atenção na professora, ter o horário disso, o horário, tocou o sinal, então agora é X coisa. Como que vai ser em casa? O autoestudo e a autonomia em casa se tornaram um desafio. Né? Não é nem inovador, é simplesmente um desafio. O professor tem que avisar o aluno, olha, agora você vai fazer isso. Né? Por isso que eu comentei dos horários. Né?
Tem professor que eu já vi relatos também, eu conversando com os professores de ensino fundamental, não trabalho no fundamental, mas conheço muita gente comentando. Eu falo assim, gente, eu estou dando aula o dia inteiro agora. Antes eu tinha um período de aula, agora eu dou aula o dia inteiro. Porque eu passo um horário e explico a matéria. Aí depois, agora vocês vão fazer essa atividade, depois vocês almoçam, daqui a pouco a gente conversa de novo. Mas até lá já falou por celular, já falou por e-mail, já subiu o arquivo na nuvem, já ligou para a professora. Professora, eu não consigo baixar se eu estou com o seu arquivo. Ou seja, a professora virou colégio interno agora, né? Virou tempo integral a aula do professor, né? Então, eu acho que essa parte da autonomia para o fundamental e o médio é muito, muito, muito complicado. É o desafio a ser vencido. Eu tenho exemplos, né, filhos da minha companheira que a pequena acha que sempre é festa. Ela não entendeu que ela está tendo aula, né? Uma de 8 anos. Né? Outro dia eu falei assim, gente, mas que bagunça que está acontecendo nessa aula? Isso está tendo aula mesmo? Porque se arruma, se maqueia, e põe fundo bonitinho na tela. Né? Sim mesmo. Ela está entendendo que é aula, né? Tem certeza, ainda perguntei. Não, a professora está lá com ela, ou seja, ali ela está gostando, ela tá mais, por exemplo, aí tem um menino de 14 anos que para ele, né? É assim, é terrível. Poxa, eu vou ter que realmente levantar às 7 horas da manhã para entrar na aula online. Né? Ele ainda comentou comigo, ele falou assim, poxa, na aula pelo menos eu podia dar um cochilo. Aqui no online eu nem posso dar um cochilo, porque a minha cara tá na câmera, ele fala assim. É verdade. Né? Então, aí você vai perdendo o aluno. Ele fala assim, a professora vai falar alguma coisa lá que depois eu vou ter que procurar no YouTube, fazer um trabalho e entregar. Ou seja, alguma coisa vai ter que mudar. Porque vai acabar perdendo esse aluno. Daqui a pouco ele migra para um 100% EAD de algum lugar. E aí é uma evasão. E só para completar, caro professor, de tudo que foi falado de grande importância a respeito da minha pergunta, eu acho que eu devo ressaltar 2 aspectos importantes da sua fala. Em primeiro lugar, quando você enfatiza o espaço social. Esse contorno social do ambiente digital e da aula presencial é de grande importância, porque existem as interferências, né, que atrapalham, obviamente, a conexão. O aluno tem que mudar a cultura de saber que a aula digital eu tenho que estar focado naquele momento, ali, né, para realmente ser quase igual que aquele contato da nossa aula presencial, ou seja, o espaço social deve ser muito bem observado nessa relação da tecnologia educativa. E a comunicação, né, que a comunicação é muito importante. Eu, como sou mestra na área de comunicação social, eu acho que não dá para exceder, mesmo numa conversa, numa aula presencial, 1h30 de fala, porque a partir desse momento você não tem mais, você não consegue mais observar, você consegue mais fazer uma conexão de raciocínio lógico, começa a cansar. A mesma coisa no digital. O aluno, por mais concentrado que ele seja, como você abordou, né, 20 minutos, que é o que se resume praticamente. Aquilo mais que você estende são os comentários daquele conteúdo, daquela aula que você está ministrando. Todos os professores, independente do nível, nível básico, fundamental, médio ou superior em educação, eu acho que foi assim imensa para todos. Todos nós tivemos que nos reinventar. E aí, com um agravante maior, eu trabalho como docente do Centro de Ciências da Saúde. E sempre houve uma resistência enorme. Como se ensina medicina à distância? Então, a resistência, os conflitos de ideia dos professores, e de uma hora para outra tivemos que nos reinventar e começar a ensinar, sim, medicina à distância. E isso não foi
assim, um trabalho muito fácil, porque uma das grandes habilidades que nós não temos é a tecnológica, é a digital. Então, isso foi assim, um enfrentamento muito grande. Como que você dá uma aula de anatomia, de fisiologia ou de outro tema qualquer à distância? Farmacologia, que já é um nó para a compreensão à distância. Então, nós aqui na instituição trabalhamos com a metodologia ativa de ensino. E assim, o maior desafio de todos que eu encontrei, como é que você faz uma sessão tutorial de 3 horas, mantendo esse aluno atento, me mantendo atenta, porque é o contexto, né? Porque nós temos que ter o entendimento que os dois lados vão dispersar e vai se perder a atenção em determinado momento. E isso, assim, foi desafiador. Hoje eu encerro com o 6º período de medicina, que a gente trata de saúde da criança, a última tutoria, e, na verdade, assim, 4, 5 tutorias atrás que nós realmente havíamos pegado o fio da meada, e nós conseguimos desenvolver um bom trabalho, e aí acabou o período, né? Então, assim, são desafios. E dentro desse contexto, a urgência da gente refletir até sobre as nossas práticas, o que a gente acreditava, o que vai ficar de legado dessa temporada que a gente está passando, tudo que a gente aprendeu, a gente não volta mais a ser o mesmo, com certeza que não. Então, assim, o que a gente pode fazer para conectar o que somos, o que éramos, com o que nos tornamos? Porque a gente modificou a nossa forma de ensinar e de aprender, isso foi fato. Então, assim, o que a gente pode modificar nesse contexto quando retornarmos ao presencial? O que fica? Qual é a reconexão de tudo que vivemos nesse período? A área de medicina é uma das mais complicadas, né? O pessoal ainda comentou, eu vi muitos comentários, mas tem algumas engenharias que precisa. Assim, gente, medicina acho que sempre foi a pior. Né? Nos 11 anos que eu tive com produções e conteudismos, as áreas de saúde, não só medicina. Né? Eu tive muito conteúdo, revisão de conteúdo de odonto também. Ainda brincar, falei assim, gente, não adianta nós fazermos um material com 100 páginas de foto que não importa, a pessoa tem que chegar na prática, ele precisa ver de verdade. Essa foto ainda brincava, essa foto aqui é um dente que está com um tipo de problema. Tem milhares de outras possibilidades, né? E como você falou, o retorno, né, e a experiência que aconteceu agora, a sua colocação, poxa, a hora que estava engrenando, que nós estávamos nos entendendo, acabou. Né? Acho que isso foi em todas as áreas, acabou acontecendo. Né? E esse primeiro semestre educacional foi mais um ajuste, um encontro. Né? Como que eu consigo fazer? E testou-se de tudo. Né? Até achar aqueles que mais agradaram alunos, mais foram suficientes para absorver conteúdo, professores e assim por diante. Eu acho que assim, num retorno do próximo semestre, né, eu sei que de medicina, na área de saúde, usa-se bastante, que é classicamente conhecido, o método do caso, né, de exposição de casos e reestudos através de caso-estudo, caso-problema. Isso, situações, problemas, exatamente. Que é uma das metodologias ativas que o pessoal tem estudado, né, que a galera tem focado. Hoje em dia, brotou curso de metodologia ativa para todos os lados. Verdade. Onde você olha, tá lá, curso de pós em metodologia ativa. Eu nem sabia que tinha pós em metodologia ativa. Beleza. O importante é aprender alguma coisa nova, né? Pois, se você é pós ainda, né? Bom, vamos lá. Né? Mas eu acredito que seja assim
nós aprendermos essas metodologias diversificadas. Sei que cada área vai se dar melhor com uma, né? Apesar de que não tem uma melhor do que a outra, né? No retorno, acho que para a grande massa será a híbrida, tá? Já não é, e nem estou falando porque o governo adorou essa palavra, né? Todos os governos de todos os países, né? O blended learning se tornou a palavra da moda. Preferida. Todo mundo sabe o que é blended learning agora. Tá? Que, na verdade, né, nem é, oh meu Deus, uma metodologia ativa. Né? Ele é a base de todas. Né? Seja qual for que você utiliza, a blended learning está lá embasando, né, o ferramentário, o método e assim por diante. Né? Cada uma na sua especificidade, peer, ABPs de várias formas, né? ABG, né? Tem muitos professores descobrindo a gamificação, digamos assim. Né? Gamificação eu já conhecia, né? Porque, na educação infantil, muitos já conheciam, afinal de contas, jogos e brincadeiras. Né? Gamificação são jogos e brincadeiras numa parte mais puxando mais para o lado digital, apesar de não ser necessário, né? Tem todos os princípios de como fazer, os objetivos, prender a atenção, mérito e assim por diante, né? Mas tem bastante gente descobrindo a aprendizagem baseada em games, que é um pouco diferente. Né? É usar realmente jogo para ensinar. Né? Então, já tem gente até de medicina fazendo jogo de medicina. Claro que, né, no jogo ninguém precisa prestar muita atenção, porque se o personagem do jogo morrer, né, é só começar de novo. Né? Eu ainda falo, gente, no jogo, tá? Apesar de tudo, né, que tem as penalidades, eu sempre ensino o pessoal, projetem jogos com penalidades. Né? Porque, morreu, começa de novo. Então, você não aprendeu nada, você não está pensando antes de agir, você está indo por ação e reação. Né? Se não tiver uma penalidade forte. Mas o que a professora colocou, eu acho que neste nosso retorno é nos aperfeiçoarmos, né? Não reciclagem, pegar tudo que nós conhecemos e otimizar para este ambiente, tá, diferente, tá? Porque tanto alunos, temos que sempre eu preciso aprender a parar de falar ok, né? Porque os nossos celulares atendem quando a gente fala ok. Os meus alunos até brincam, eles ficam falando na sala de aula, ok, professor, só para os celulares atrapalharem a aula. Né? Então, eu acho que nós deveremos realmente voltar a estudar, aprender coisas diferentes. A professora falou, porque na área o pessoal não é muito tecnológico. Né? Mas nem sempre vai ser tecnológico, é só um método. Você não vai aprender uma ferramenta gigante nova. Né? O professor em si, né, o professor de frente de batalha que está ali na sala de aula, ele efetivamente não precisa ser um gestor de learning machine, né, de LMS da vida. Né? Ele tem que conhecer diversas ferramentas para atingir o aluno de várias formas. Né? Então, a professora vai voltar e provavelmente voltará a ter algumas aulas práticas, presenciais, com menos pessoas, aí vai filmar um pouquinho, aí vai ter uma galera na aula prática, uma em casa, aí um de casa vai gritar ali, mexe ali, né? Faz o X coisa ali, e a interação vai acontecendo, vai voltando, né? Aos poucos. Né? Acredito que a utilização da maior quantidade de metodologias, como a professora colocou, será a base.
Você acha que eu não vejo necessidade de todo mundo se tornar especialista em todas as metodologias? Porque, na minha visão, eu não vejo uma melhor do que a outra. Muito pelo contrário, eu já tive que aplicar 3, 4 diferentes na mesma sala de aula, porque não estava funcionando. Eu gosto muito de usar, óbvio, eu puxo a sardinha para o meu lado agora. O pessoal de engenharia, eu gosto muito e eles se adaptam muito bem com aprendizagem baseada em projetos ou problematização. Então, como começamos, a situação é essa, temos essa problemática, passamos o conceito fundamental e eu preciso de um produto que funcione. Uhum. E eles conseguem pesquisar, vão atrás. Só que esse primeiro momento não funcionou muito bem, porque todo mundo se acomodou. O autoestudo que a professora falou, né? A sua autonomia de estudo. Não, domingo eu faço. E aí, no domingo, eu tive um aluno que me reclamou. Professor, pelo amor de Deus, eu só acho o livro em inglês para fazer o seu trabalho. Poxa, e? Que bom, né? Que você está fazendo uma pesquisa legal. Você achou esse livro? Sim, exatamente esse, mas eles estão em inglês. Falei assim, então é isso aí. Se torne um bom profissional e faça um livro em português. E aí eles acabam acostumando, não deixar as coisas para o último minuto. E nós também, né? Mas, assim, uma outra grande situação que eu vejo é que nós custamos também para criar uma rotina, né? Porque tudo mudou, inclusive a nossa rotina. E essa adaptação à nova rotina já não foi algo muito fácil. E quando a gente pensa nesse retorno presencial, assim, eu já penso até com medo, porque eu sei que eu tenho que repor todas as aulas práticas do último período e todo o período que vem em andamento. Então, eu falei assim, nossa, jornada de trabalho das 8 às 22, sem folga. Mas, assim, preparar essa nova rotina também, eu acho que não vai ser algo muito fácil. A gente custou para adaptar, para criar uma rotina, transformar, né? Entender que a gente não teria que dar aula 24 horas por dia, eu acho que esse entendimento foi um dos mais difíceis, né? Mas também esse preparo para a nova rotina, eu acho que não vai ser algo muito fácil. A colocação eu acho muito pertinente. Mas, não sei tantos lugares, não conheço tantos alunos assim, mas pelo que eu tenho visto, por parte deles, eu acho que vai ser mais rápido a adequação, porque eles estão desesperados para voltar. Estão cansados. Estão cansados de ficar em casa. Uhum. Tudo que eu escuto, essa última semana que estão sendo os encerramentos, tudo que eu escuto é, professor, quando que nós voltamos? Eu já tive grupo de sala que falou, professor, eu não queria nem férias, eu queria já semana que vem voltar. Não dá para empurrar as férias lá para frente. Ou então não tem férias e nós ficamos revendo alguns conteúdos mais na prática, como a professora falou, que vai ter que rever as práticas, não tem saída. Né? Revendo práticas, mas junto. Eu queria fazer uma outra pergunta para você. Nesse momento que a gente está vivendo, a figura do professor, esse professor online agora, que era um professor presencial, né, que a gente está conversando e teve que se adaptar para esse ensino remoto, você encara ele como assim, um tutor, um mediador, um professor? Qual que é a figura dele nesse processo todo? E em questão da sala de aula em si, como que a gente media conteúdo que tem que ser passado e manter as relações sociais, assim, manter as relações de afeto, de conexão com os alunos, com a escola, com o professor, com a família, que isso não pode ser perdido. Se a gente desconstruir essas relações, para a gente retomar isso depois, vai ficar mais complicado, enfim. Qual que é a sua visão em relação a isso? Então, no EAD tradicional, né, sempre houve a figura do conteudista, do tutor, do responsável por disciplinas, né,
que, não é tirando o tutor, obviamente, não eram profissionais que tinham um contato com o aluno. Né? Por exemplo, eu tenho N disciplinas que fui conteudista. Eu crio da melhor forma possível, imaginando a maior quantidade de dúvidas, melhores formas para os alunos estudar, pensando, poxa, eles vão gostar disso, vão pesquisar, então vou criar essa atividade. Uma visão, né, um pouco mais fria por parte de ser conteudista. Uhum. Tutor. Né, o tutor sempre esteve frente ao aluno, porém, né, em alguns modelos, algumas instituições, né, principalmente de ensino superior, o tutor tem uma infinidade de alunos. Eu já tive colegas tutores, e já sou tutor também, eu sou conteudista e tutor, e já cheguei a ter em uma sala de aula virtual, né, tinha mais ou menos 1.300 alunos em uma sala. Ou seja, eu não era tutor, eu era uma máquina de responder dúvidas, sem proximidade nenhuma, e o aluno percebe isso. Da mesma forma que eu sei que eu estou escrevendo para um número, o aluno também percebe. Muitas vezes, eu fiz isso, infelizmente, vergonha em responder, eu tive que mandar e-mail em massa, eu copiei o e-mail do primeiro, quando eu vi dividir dúvidas em grupo, pô, essa daqui é a dúvida do assunto X. E era o mesmo e-mail para todo mundo. Só ia mudando o nome. Eu tinha 1.300 alunos, quase. Se 10% participar, eu passei um dia mandando e-mail. Uhum. Mas o papel agora, para acho que todas as áreas, mudou. Porque eu vejo que todos esses profissionais que antes eram envolvidos no EAD e no remoto se misturaram. Não vejo mais essa divisão de conteudista. Não vejo mais essa divisão de tutor. Não, é tutor que fala, não fui eu que fiz o material, eu só sou o tutor, estou tentando criar uma solução. Eu acho que misturou tudo. Tudo é bom. Não vejo isso como uma coisa ruim. Né? O conteudista é o tutor, o conteudista está ali junto do aluno e está vendo que o material que ele criou com o maior esmero possível, não está funcionando, ele precisa também reaprender a escrever o seu material, o seu conteúdo, a sua cartilha, a sua apostila, seja o que for, é o seu vídeo. Né? Eu já vi muita videoaula que é professores lendo o TP, né? Lendo o teleprompter, então, né? Às vezes eu até confundo, eu explico, né? Eu fico olhando aqui para o lado porque eu trabalho com 2 monitores, desculpa. Tá? Então, eu já vi muito professor da aula inteira, assim, olhando para o teleprompter e narrando a aula. Uhum. Né? Ele aponta para a lousa e narrando o que está ali. Assim, gente, você sabe o que você está falando. Você tem 40 anos de experiência, não precisa ler. Né? Mas, além dessa mistura, que isso todos nós conseguimos, né, nos encaixar dentro de N ferramentas. Tá? Poxa, na sala de aula, nós todos aqui estamos frente a um aluno, passou uma atividade, passou um projeto, né? Antigamente a gente falava, mandei o aluno na biblioteca, passa algum N problemas, eu não sou professor que proíbe o uso de celular em sala de aula. Vocês querem usar o celular em sala de aula? Então, para só um minutinho. Estamos aqui um projetinho, então vamos usar bem o celular em sala de aula. Já tive aulas que a minha aula parecia um varal de tanta extensão para tudo quanto é lado, porque o celular estava acabando a bateria. E sentar com o aluno e conversar. Pô, professor, tá dureza, X problema, Y problema. Então, eu acho que além da sala de aula, além do que a gente passa, muitas vezes eu acabo aprendendo com os alunos que trazem experiências. Nós trabalhamos com universidades, alunos que estão fazendo seu estágio e trouxe uma experiência, um exemplo que eu não tinha visto ainda. E percebi que no online, no remoto agora que nós estamos, isso foi muito importante para a maioria deles.
Então, quando eu penso em voltar, né, eu acho que é o professor voltar não só com olhos acadêmicos, né? Eu digo por experiência, porque acadêmicos já somos, já sabemos fazer, só vamos mudar a mídia. Como a professora Clécia falou, em vez de eu dar uma aula de 4 horas falando X assunto, vou dar uma aula de 1 hora. E depois é projeto, temos que produzir. E nessa produção é o bate-papo, é o convívio. A professora vai sentar com os alunos virão, vão chorar, contar a história triste do final de semana, a história alegre, da festa, e foto, né? E eu acho que nós precisamos nos aproximar mais dos alunos. Eu ia falar isso, uma educação mais real, mais próxima, mais humanizada, né? Levar em consideração, não é só o conteúdo, claro, mas escutá-los, né? Eu sinto que esse momento que a gente está vivendo, eu estou dando aula para os pequenininhos, uma coisa que eu nunca imaginei fazer, educação infantil tendo aula remota. A gente fica 10 minutos só conversando, porque todos levantam a mãozinha e querem contar alguma coisa que aconteceu. Exatamente. Então, a gente tem que ter essa dinâmica. Depois eu vejo, claro, eu tenho o meu roteiro de aula, o que eu vou fazer, mas se não der tempo de fazer o que eu planejei, tudo bem, não tem problema nenhum. Passa por uma outra semana, não tem problema. O importante é que eles tenham oportunidade de se colocar, de falar, de trazer à tona talvez as angústias que eles estão vivendo. As famílias também, né? As famílias também estão bem angustiadas, também querem conversar, né? Nesse momento com as professoras. Sim. E com a escola. Então é algo mais, eu sinto que é algo mais humanizado, né? Mais próximo, mais real. Se com os mais velhos nós acabamos sentindo isso, imagina, né, com a educação infantil. Educação infantil, porque, fundamental 1. Gente, eles não estão na sala de aula, eles não estão brincando. Ontem eu estive na instituição, ainda comentei, poxa, gente, estou sentindo falta daquela gritaria incessante que tem aqui durante as aulas matutinas, né? E realmente eu percebi que nós temos que ser, como você colocou, continuar sendo conteudistas, sempre fomos. Conteudista, acho que é só uma palavra para o remoto, sempre produzimos nosso material, só uma palavra bonita, eu brinco com os alunos. Continuaremos sendo tutores, acompanhando, mas eu acho que neste retorno nós voltaremos, né, mais, todos os professores mais próximos dos alunos. Eu acho que se quisermos que o híbrido funcione, né, as ferramentas já estão aí, o nosso conhecimento nós já temos, como a professora Cláudia falou, já sei como é que faz, eu já vou voltar no segundo semestre detonando, né, vamos puxar o que faltou, prática, mas já sei como é que funciona, né, daqui para melhor. Mas nós precisaremos voltar mais próximos deles. Eu sei que na educação infantil os alunos aprendem isso, eles, né, têm conhecimentos, técnicas, grandes autores, grandes pesquisadores que passam este conhecimento e essa necessidade. Mas, claro, com muita quantidade de aluno, infinidade de problemas, alguns acabam esquecendo. Nós do ensino superior, eu digo por mim e muitos colegas que comentaram isso comigo, né, estamos redescobrindo ou descobrindo. Eu acho que para mim foi uma redescoberta, que eu ainda falava para os alunos nos TCCs, por exemplo, tive 31 TCCs online agora. E todo mundo chorando, eu queria estar presente. Foi sempre engraçado. Quando está presente, vocês estão chorando porque não querem apresentar no teatro, no palco, né? Agora vocês estão chorando porque querem estar lá. Mas é a presença. Eu nunca tive tanto pai e mãe na minha aula online porque era TCC. Então eu acho que, eu vejo da seguinte forma, se com os adultos foi assim, né? E eu imagino com a educação infantil. Eu acho que a palavra-chave é essa empatia. Empatia. Para o próximo semestre, que nós vamos precisar muito disso. Porque esse primeiro semestre foi o que eu disse no começo, né? Foi uma loucura. Né? Foi. Uma metralhadora de metodologias.
gente, galera, atirem todas. Uma vai funcionar. Vai. E agora nós já sabemos qual funciona. Então, É temos verdade. que voltar aí com os alunos mais próximos. Professor Fábio, o nosso tempo está acabando e o bate-papo foi ótimo, né? Acho que foi super esclarecedor para esse momento da tecnologia educativa que a gente está passando. Eu quero agradecer muito você ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Imagina, você veio contribuir bastante para as nossas reflexões, que assim, o objetivo do nosso blog esse, é a gente disponibilizar conteúdos atuais, reflexões, conversas com pessoas que estão atuando hoje, né, como professores ou em outras profissões, enfim, mas que venha agregar conhecimento, né, de forma bem, como você falou, até empática também. E fica aqui um convite para um próximo bate-papo. Se você aceitar, a gente está a fim de conversar. Né? Enfim, com certeza. Um outro bate-papo, enfim, você tem muita coisa para contribuir. Né? Eu voltaria com certeza. Hoje, por exemplo, nós realmente fizemos um bate-papo, e eu falo muito, é normal. Né? Pessoal de engenharia, quando descobre que não existem só números, existem letras também, eles se emocionam e não calam mais a boca. Entendi. Mas, por exemplo, podemos falar sobre N metodologias, às vezes nem metodologias, às vezes podemos falar sobre problemas muito mais simples, como o que fazer numa videoaula. Nossa, fantástico. Já pode ser o próximo tema. O que fazer numa videoaula. Eu tive uma faculdade que me chamou para explicar para as alunas que elas iam fazer estágio, as alunas de pedagogia iriam fazer estágio em uma escola, ensinando as professoras daquela escola a fazer videoaulas. Então, eu acho que é um assunto legal. E ficamos, acho que uma manhã falando isso. Meninas, vamos encerrando. Agradeço a presença de vocês muito. Também, claro, a presença do professor Fábio Pepe, mais uma vez. E fica aqui um convite já para um próximo bate-papo, tá bom? Com certeza. Muito obrigado, colega. Foi ótimo. Obrigada. Bom dia para vocês. Obrigada, colegas. Bom dia, gente. Uma boa semana para vocês, tá bom? Obrigado. Obrigada, professor. Um abração, gente. Tchau, tchau.